Hello everyone, in this video I'm going to speak Portuguese. If you don't understand the language, please click here at the bottom, at the right side, at the proper icon to activate the English subtitles. Boas tardes, irmãos e irmãs em Cristo. Será que os ateus poderão entrar no reino dos céus? Vou aqui ler 4 passagens rápidas da Bíblia. Primeira, João 3, versículo 18, diz: quem crê nele, ou seja, em Jesus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aqueles que não acreditam, aqueles que não são crentes, e aos abomináveis, e aos homicidas, aos adultos, aos feiticeiros, aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago ardente de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Última passagem, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Ok? Há aqui talvez sempre aquela pergunta que muita gente faz, não é? Mas se um ateu, portanto uma pessoa que não acredita em Deus, mas que seja um Ponço de bondades, que faz tanta coisa boa, que faz tantos donativos, que ajuda tantos os pobres, que faz boas obras, enfim, quando morrer, será que vai mesmo para o inferno? Essas obras não contam. Só por causa do facto de não acreditar em Deus não vai para o céu, não é? Enfim, há tanta gente, não é? Que a gente possamos conhecer que realmente se desprezam em Deus, mas são pessoas boas, não é? Pois é, meus irmãos, as boas obras contem realmente. Mas sabem o que é que também contam? Os pecados. Os pecados também contam. Os pecados são ofensas a Deus, não é? E já diz São Paulo, o salário do pecado é a morte. Portanto, um ateu que morre, não é? Um ateu que morre vai para o inferno, porque lá está, sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, porque todos nós pecamos, embora podemos fazer o bem, mas todos nós pecamos. E se não, o ateu que não pede perdão a Deus, que não acredita que Ele existe, que não peça perdão a Deus, que não reconhece os seus pecados, que não camina na santidade, acompanhante sempre com a confiança em Deus, não pode ir para o céu, não é? Porque realmente Deus é misericordioso, mas Ele concede o perdão àqueles que o buscam, meus amigos, não é? Portanto, é preciso saber definir aqui bem, esclarecer aqui bem, que estamos a falar de ateus a 100%. A 100%. Porque pode haver aquele ateu que diz: não acredito, e isto aqui faz aquele espetáculo todo, diz a toda a gente que não acredita, mas se calhar lá no fundo do coração, há ali talvez uma pequena, talvez haja, talvez exista, talvez ou tem vergonha de admitir e realmente acredita no seu coração, enfim, isso aí podemos então deixar nas mãos de Deus, porque só Deus sabe julgar as almas, não nós, não é? Não conhecemos todos os motivos do nosso coração, todo o estado da nossa alma, portanto, tudo isto só Deus conhece e só Deus pode julgar. Mas um ateu que seja mesmo a 100%, esse então não tem salvação, meus irmãos. Portanto, mas, vamos assim dizer, se um ateu que seja mesmo a 100%, vamos assim dizer que está à beira da morte e naquele minuto antes de morrer, arrepende-se, não é? Arrepende-se e realmente acredita em Deus, pede perdão, depois morre. O que será que acontece? Será que vai para o céu, para o inferno? Há a possibilidade de ir para o céu. Há a possibilidade, porque aquele que arrepende, aquele que realmente pede perdão a Deus, Deus não o recusa, não o nega. E realmente pode mesmo, acredito que ele poderá ir para o céu. Lá está, poderá ir um bocadinho de tempo, se não for um bocadinho de tempo grande,
passar por purgatório, não é? Durante um bocado de tempo. Há uma história, por exemplo, chamado São João de Vianney, também conhecido por cura de Artes, que era um sacerdote, e ele era um místico, e portanto ele teve uma visão uma vez, ao passar por uma multidão, havia uma mulher em que o seu marido tinha-se suicidado, tinha-se atirado da ponta abaixo e morreu, e a mulher tinha o seu coração aflito porque pensava, se o meu marido suicidou-se, certamente está no inferno, e tinha aquela dor, não é? de saber, de pressentir que o seu marido foi para o inferno, não é? E São João Vianney, o sacerdote, teve ali uma visão, uma revelação de Deus privada, e chegou para a mulher e disse: olha, não te preocupes com o teu marido, ele foi salvo, porque no momento entre o sol, portanto entre a ponte e a água, naquele momento de queda, ele realmente arrependeu-se. Portanto, em todo o momento não sabemos mesmo realmente, aqueles que cometem suicídio e isto tudo, não sabemos o estado da sua alma, não sabemos se realmente há alguém que tenha enforcado, se calhar naquele momento da asfixia, naquele momento em que realmente a corda lhe apertou, e até o momento que mesmo morreu, se calhar a pessoa arrependeu-se, a gente nunca sabe, não é? Portanto, há a possibilidade de salvação nesses casos. Quero aqui ler mais uma passagem, por exemplo, o Salmo 53. Vamos começar no versículo 2 e vamos ler até o versículo 7, é muito interessante. Diz o seguinte: diz o insensato em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se os homens, seu proceder é abominável. Não há um só que pratique o bem. O Senhor, do alto do céu, observa os filhos dos homens, para ver se acaso existe alguém sensato que busque a Deus. Todos eles, porém, se extraviaram e se perverteram. Não há mais ninguém que faça o bem, nenhum, nem mesmo um só. Não se amendrão esses obreiros do mal? Eles que devoram o meu povo como quem come pão, não invocarão o Senhor? Foram tocados de temor, não havendo nada para temer. Porque Deus dispersou os ossos dos que te sediam. Foram confundidos, porque Deus os rejeitou. Que venha de Sião a salvação de Israel. Quando Deus tiver mudado a sorte do seu povo, Jacó exaltará e Israel se alegrará. Não é? Portanto, já falei aqui em diversos vídeos que a gente somos meretores do inferno. Nós merecemos o inferno, todos nós, porque somos pecadores. Não é? Mas Deus ofereceu o seu Filho, ofereceu uma via da salvação para entrarmos no reino eterno, na alegria eterna. Portanto, o entrar do céu, também como já disse em vários vídeos, não é a gente chega lá e diz: oh Deus, eu mereço o céu, e fiz estas obras, fiz isto. Não. A entrada do céu é um dom, é uma oferta, é uma coisa imerecida, não merecemos. Mas Deus, com sua misericórdia, oferece-nos isto. Olha, entra no céu, não é? Porque antes de Jesus Cristo vir à Terra, o céu estava... ninguém tinha acesso ao céu, não é? Por isso é que fala-se na Bíblia da mansão dos mortos, ou do Hades, ou do Sheol. Não é? São palavras, a grega e a outra é hebreu. Ou então do seio de Abraão. Portanto, isso é tudo lugares, vamos assim dizer, lugares em que os mortos iam, aqueles que eram, portanto, justos, não mereciam o inferno, iam para ali e ficaram à espera do Messias, porque aí Jesus então veio e abriu as portas do céu e levou todos estes que estavam nestes lugares, ao lugar, só que tem diferentes nomes, não é? Para o céu. Houve aqui uns tempos atrás, em 2003, houve uma homilia que o Papa Francisco fez, em que
fez manchetes nos jornais a dizer que o Papa Francisco disse que os ateus vão para o céu, não sei o quê. Enfim, distorceram completamente aquilo que o Papa disse. E vou aqui ali no instante realmente o que é que o Papa disse para a gente perceber e ficar com este assunto, não é, dos ateus e a salvação bastante claros. Ele diz esta frase. Isto foi na homilia de 22 de maio de 2013. Vocês podem depois procurar até na internet. O Senhor redimiu a nós todos, pelo sangue de Cristo. Todos nós, não apenas católicos. Todos. Mas padre, os ateus também? Mesmo os ateus? Todos. Isto foi uma frase que ele disse. Todos. Redimiu a todos. Não é? Isto até está escrito, vocês podem ver, no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 605. Ora bem, então pegaram nesta frase e disseram, olha, o Papa diz que os ateus serão salvos, não sei o que mais. Mas aqui está a palavra-chave. O Papa está a falar de redenção, que é uma coisa completamente diferente de salvação. Uma coisa é redimir, uma coisa é salvar. Vou dar aqui um exemplo para esclarecer esta diferença. O que é redenção e o que é salvação. Suponhamos que eu pego num carro no meu amigo e espatifo o carro. Não é? Ei, prejuízo do caraças, sei lá, 5 mil euros ou 10 mil euros, vamos assim dizer. O carro completamente destruído, 10 mil euros de prejuízo, não tem como pagar. Esse tal amigo diz, vou-te levar ao tribunal, quero justiça, não é? Vou ao tribunal, o juiz diz, não tens modo como pagar, 5 anos de prisão, não é? 5 anos. Mas no meio da audiência alguém se levanta e diz, eu conheço ali o Flávio, eu pago tudo, os 10 mil euros e todas as despesas que o outro teve com advogados e tudo. Portanto, eu faço de tudo, pago tudo, para que o Fábio seja livre. Não é? Mas, lá está, eu tenho a opção de dizer, eu aceito, ok, obrigado, porreiro, ok, eu aceito, ou então posso recusar, não é? Posso recusar a oferta e ir para a prisão de 5 anos. Portanto, é isto que Jesus fez na cruz. Redimiu a todos, ofereceu a redenção, a salvação. Mas nem todos aceitem, nem todos vão aceitar, nem todos vão aderir. E, portanto, não serão salvos alguns, não é? Isto é que é a diferença entre redenção e salvação. Continuamos com a homilia do Papa. É só aqui 3 ou 4 frases e acabamos aqui o vídeo. Portanto, ele continua. Todos temos o dever de fazer o bem. E esse mandamento para todos fazermos bem, penso ser um belo caminho para a paz. Se nós, cada um fazendo a sua parte, fizermos o bem uns aos outros, se nos encontrarmos lá, fazendo o bem, então iremos gradualmente criando uma cultura de encontro. Devemos nos encontrar na prática do bem. Mas eu sou ateu, padre, eu não creio. Faça o bem e nos encontraremos lá. Muitas pessoas dizem, encontraremos lá como se fosse lá no céu, mas não é. Porque assim, o que o Papa está aqui a dizer é que ao fazer o bem pode ser que desperte no coração dos outros a tal crença em Deus, em talvez algo superior, algo que desperte no coração dessa pessoa essa abertura a Deus, fazendo o bem, estar num ambiente bom, num ambiente, vamos assim dizer, cristão, vamos assim dizer, de paz, de confraternidade e tudo. Pode ser que o coração do outro desperte para uma realidade transcendente, que é Deus. Portanto, esta esperança de que todos os que ainda não conhecem Deus não são apenas capazes de fazer o bem, mas progredirão para o conhecimento de Deus fazendo o bem. Isto é algo ensinado na Igreja já há muitos anos. Portanto, a conclusão deste vídeo é muito simples. Portanto, pessoas sem fé não podem ser salvas. E os ateus não têm fé, logo os ateus não podem ser salvos, não poderão entrar no reino dos céus. Lá está, têm aquelas leituras todas, são bastante esclarecedoras, claras, não é? Sem fé não se pode agradar a Deus. Os incrédulos, o destino deles é o fogo, não é? Eterno. Enfim, tantas outras.
Deus respeita as nossas decisões aqui na Terra. Como já disse também em outros vídeos, Deus é como se fosse um gentleman. Ele respeita, respeita a nossa liberdade, eventualmente intervém na nossa vida com diversos eventos em que chama a atenção à gente para a sua existência, a sua realidade, não é? E só que a gente às vezes nem liga esses eventos da história, da nossa história, da nossa vida. São oportunidades, são maneiras de Deus falar connosco, não é? Embora às vezes possamos não ver, às vezes coisas menos boas, a gente não consegue ver o positivo disto. Não sabemos que é Deus que está a falar ali com a gente. Portanto, só vemos coisa ruim, mal, foi um azar, uma coisa, não é? E ainda saímos disso, não é? Portanto, aquele que não quiser saber de Deus, quando irá para junto dele, quando morrer, Deus respeitará a sua decisão. Bem, não quiseres saber de mim, não quiseres, dizes que sempre que teste eu não existo, então irás para um lugar em que não se interage a minha presença, não é? Deus respeita a nossa decisão. Nós é que vamos para o inferno, não é Deus que nos manda para lá. Nós é que mandamos nós mesmos para o inferno. Ok? E uma coisa aqui, para concluir de vez. Ponham isto na vossa cabeça. No céu não há pessoas boas. No céu não há pessoas boas. Há pessoas santas. Portanto, para alcançar o céu não é por obras boas, mas sim pelo caminho da santidade. Não é? Isto de ser santo tem muito que se liga. Primeiro, reconhecer a Deus, reconhecer os pecados, caminhar com humildade e imitar Jesus Cristo. Ok, meus irmãos? Até a semana, se Deus quiser.